Bem-vindos! Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui na tela do nosso SBT Esporte. Boa tarde para todo mundo. Hoje a gente vai te mostrar os jogos de Palmeiras, Santos. Tem também uma reportagem dos preparativos para a grande final da Libertadores no próximo sábado aqui na TV aberta. É só no SBT, meu filho. E a gente vai mostrar tudo para você. E ainda tem um surto de Covid no Timão, o Coringão. Tá cheio de nego com Covid lá, bicho. Tem Série D, futebol europeu e muito mais aqui no nosso SBT Esporte, como sempre. Participa aí com a gente, vai lá, manda o seu WhatsApp, 18 991 437891. Certo, senhoras e senhores? E aí, Marão? O paizão do ano. Boa tarde. Caio Esteves, que é isso? Nós dois, né? Você já foi pai há 2 anos atrás, eu fui no ano passado. Bom demais, né? Bom demais, experiência. Bom demais. Boa tarde para todo mundo de casa, obviamente, né? E com o Corinthians, acho que é o destaque dessa manhã, né? Surto lá de Covid, a gente vai falar aqui os atletas que foram infectados, mas vai prejudicar o Corinthians na sequência aí do Brasileirão. Pelo menos umas 2 semanas, né? Pelo menos 2 jogos e pode ser que os infectados percam até o terceiro jogo, que é contra o Atlético Paranaense. A gente vai falar aqui quem que vai ficar de fora aí, que já estão isolados, na verdade, em quarentena, né? Muito complicado. E a gente vai falar dos jogos que tivemos ontem, né? Primeiro foi o Palmeiras, que antes dessa grande final da Libertadores se encontrou aí com o Vasco da Gama ontem na sua arena e fez uma partida mais ou menos e acabou empatando e perdeu a oportunidade de colar no G4. A boa notícia é que Breno Lopes desencantou. Aleluia! Como que eles fazem assim, né? Sai, Urucubaca! Saiu, Urucubaca! Vai, põe na tela. O Vasco começou o jogo criando mais perigo e chegou a abrir o placar com Léo Matos, mas o gol foi anulado pelo VAR. Depois, aos 30 minutos, Breno Lopes recebeu na ponta direita, ganhou na corrida de Ricardo Graça e abriu o placar. Palmeiras 1, Vasco 0. Logo aos 34, o argentino Benítez cobrou uma falta de longe e marcou um golaço. E foi só. Palmeiras 1, Vasco 1. Jogo bem mais ou menos. E o técnico Abel Ferreira analisou o empate contra o Vasco e falou sobre o desafio de gerir aí a energia dos jogadores com tantos jogos seguidos, né? Põe na tela. Eu acho que deve ser a primeira vez na história que uma equipa tem 10 jogos num mês. Eu não sei se alguém mais teve, mas desafio à gente que gosta de estudar futebol, mas estou convencido que nós devemos ter sido uma das únicas equipas que teve 10 jogos no mês. Isto é duro, é pesado e nós, enquanto treinadores, temos que pensar no presente e no futuro. Temos que pensar de forma global, temos que pensar na gestão de energia e jogar sempre na máxima força. E eu fui dizendo isso, as pessoas foram dizendo que o treinador, neste caso eu, ia rodando. Não, a cada jogo jogaram aqueles que estavam na máxima força. Portanto, por isso eu disse, gestão de energia e jogar na máxima força, porque é humanamente impossível e hoje nós tivemos jogadores que só com um dia de intervalo, que tiveram que jogar hoje e que na primeira parte deram muito bem conta do recado e podíamos ter chegado ao intervalo com 2-3. Infelizmente nós não conseguimos materializar em golo as oportunidades que criamos, mas o processo está lá e isso temos que continuar a fazer. Portanto, a gestão foi feita e pensada no mesociclo, não isto eu enquanto treinador, para podermos chegar ao 10º jogo e termos, como disse, toda a equipa, porque também posso recuperar estes jogadores agora que jogaram, têm 3 dias mais o dia de jogo para recuperar, para estarem todos disponíveis para nos ajudar na grande final. Essa que era a nossa estratégia enquanto treinadores, enquanto equipa, e conseguimos chegar com a graça de Deus e com o nosso trabalho, com a equipa inteira a esta final. Silvio Santos tinha o Domingo no Parque que tinha brincadeira que chamava PIN. Você tinha que falar 1, 2, 3 PIN. 5, 6, 7 PIN, né? Múltiplos de 4. E o Palmeiras foi mais ou menos assim, né? Em 30 dias... Muito jogo, cara. 10 jogos. Então, a cada 3 jogos, PIN. Exatamente. É isso? Exatamente. É muito jogo. Você tem que escalar o time. Você vê o Abel, claramente ele deixou muito claro nessa coletiva que ele escalou o time pela questão física, ele não escalou por questão técnica. Então, assim, quando um treinador precisa escalar o time pelos jogadores que estão descansados e não porque está jogando melhor ou não, você vê como que o mês foi massacrante. Foi demais. E já era esperado isso pelo calendário bagunçado que já é do futebol brasileiro, sem pandemia, com volta do futebol no meio e tudo embolado. A gente já viu que como ia ser. E aí o Palmeiras dá o azar, sorte, porque consegue ir bem também na Libertadores, e aí tem esse desafio de gerir os jogos
no meio de enfrentar um Santos numa final de Libertadores, que é algo que não acontece, que não aconteceu, né, numa final de Libertadores até hoje. Então, assim, o jogo de ontem eu acho que foi mera burocracia para o Palmeiras. O Palmeiras está com a cabeça na final, foi lá pro jogo, colocou quem deu para colocar. O Breno Lopes é um bom jogador que está indo bem. Ontem desencantou, finalmente fez o gol, que já vinha sendo cobrado dele. Então é um resultado que não tem muita importância, embora na tabela o Palmeiras tenha se distanciado um pouco do G4 e esteja lá em quinto com 52 pontos, né, Mário? É isso aí, como era de se esperar. O Santos foi derrotado ontem também pelo Atlético Mineiro lá no Mineirão. O Cuca escalou o time inteiro reserva, também pensando na final de sábado, e a gente dá uma olhada nos gols aí lá de Minas. Com a cabeça só na final da Libertadores, o Santos foi até Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro com um time quase todo reserva. E o resultado foi melhor para o Galo. Com força total, o Atlético foi para cima do Santos, criou mais chances, construiu a vantagem logo no início do jogo. Aos 2 minutos, Savarino aproveitou a bobeira da zaga santista, tabelou com Natan e tocou na saída do goleiro John. 1-0 Atlético. Com mais volume de jogo, o Galo chegou ao segundo gol de novo com Savarino. Após lindo passe de Keno por cima dos zagueiros, o meia venezuelano emendou um chutaço no ângulo. Golaço, Atlético 2, Santos 0. O Santos ainda conseguiu criar algumas chances durante o jogo, mas a pontaria não estava certeira. E quando as finalizações iam para o gol, o peixe parava no goleiro Everson. O Galo chegou a 57 pontos e é o terceiro colocado. Já o Santos continua com 45 pontos e agora é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro. Também o mesmo problema de ter... O problema do Cuca, além de ter que descansar jogador, não tem elenco. Exatamente. O problema maior do Santos é esse, né? Dos 21 relacionados ontem para o jogo, 17 eram da base. Então por aí você vê o problemão que o Cuca teve. E ele até que não ficou triste com o resultado, ele entendeu. A gente vai mostrar na entrevista dele, né? Caio disse, põe na tela. Não posso cobrar deles vitória, eu posso cobrar deles entrega, empenho, atitude, organização. E isso eles têm me dado. Então o que está sendo feito por nós, pode ter certeza que é o mais certo possível dentro do que a gente tem que fazer pensando no futuro. Não só o futuro de sábado, mas no futuro também do Santos. Quanto vale para nós hoje estar com 21 jogadores aqui e 17 serem formados na base? Acabar o jogo com quase um time inteiro da base jogando e pegando o corpo no Mineirão contra o Galo, candidato a título. Contra o São Paulo, candidato a título. Então isso, contra o Flamengo, candidato a título. Isso aí, com certeza, eles estão amadurecendo muito e não tem influência nenhuma no jogo de sábado. Segundo tempo nosso, domingo, não foi bom. Hoje a gente saiu perdendo com 2 minutos. Com 19 estava 2-0. Segundo tempo o John não fez nenhuma defesa. E olha que a gente até teve chances de fazer gol. Falar também... aproveitar, ainda que não me perguntou, da arbitragem. Eu achei uma arbitragem muito boa do Paulinho, que é lá de Curitiba. Paulinho Alves fez uma arbitragem segura, boa. É um árbitro que quando apita a gente fica bastante tranquilo, sabe que ele vai fazer o certo. Teve um lance no final que a gente reclamou pênalti, mas a regra nova, ela diz que é um lance de um erro técnico e não é pênalti, então a reclamação não tem o fundamento, ele estava certo. Então tá aí o Cuca, não tão diferente do Palmeiras, fez 8 jogos em 30 dias. Quer dizer, também tá massacrado de jogos. Sim. E pro ele ainda teve problema de Covid no time. Sim, teve o Alisson, com Covid, que agora tá voltando, vai estar à disposição, inclusive, no sábado, que é um reforço interessantíssimo pro Santos, que ajuda demais. Mas eu achei interessante, Mário, olhando pro time, pra fala do Cuca, ele reconhecendo a arbitragem quando a arbitragem é boa, né? Acho que é difícil a gente ver, né? A gente só vê os árbitros realmente questionando, criticando, às vezes com razão sim de criticar a arbitragem, mas também é legal se valorizar quando o árbitro faz uma boa partida, quando é seguro. E ontem o jogo do Santos foi um jogo mais ou menos para isso mesmo. O Galo foi melhor no primeiro tempo, criou muito mais chances. O Santos não foi aquele time morto, aquele time que só apanhou no jogo, também conseguiu chegar.
por cima, por baixo, só que o Everson estava muito inspirado, conseguiu fazer defesas muito boas. Então acho que o resultado em si, pelo construído pelos dois times e pelo Everson, que jogou muito ontem no gol do Galo, foi um resultado justo. E a mesma coisa sobre o do Palmeiras, né? O Santos está com a cabeça no sábado, não tem jeito. Muitos jogadores nem viajaram para compor o elenco para o jogo. Então o foco é na final da Libertadores. E não estão errados, nem Palmeiras nem Santos estão certos. Tem que pensar no jogo da Libertadores mesmo. Com certeza. Jogaram por obrigação, mas com certeza esses últimos 15 dias todo mundo está focado em sábado. Tem que ser, concentração total. E falando em sábado, por favor, câmera 3. Abra um sorriso, Caio, por favor. É assim que a gente está aqui nos corredores da emissora, senhora, com este belo sorriso deste belo rapaz aqui, porque sábado tem. Rapaz, sábado tem a final da Libertadores ao vivo e exclusiva aqui no SBT, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. E agora a gente vai trazer para você uma reportagem muito legal para vocês, com os destaques ofensivos das duas equipes. A gente vai ver o que a Fernandinha, a nossa querida Fernandinha Arantes, preparou para a gente. Põe na tela aí. O ensaio para ficar bem na foto da Libertadores. Mas nenhuma pose é mais bonita do que aquela na cara do gol. Especialidade dos artilheiros de Palmeiras e Santos, como Caio Jorge. O menino da Vila pediu dispensa até da seleção sub-20 para ajudar no mata-mata. São 5 gols em 11 jogos, incluindo o gol mais veloz de um brasileiro na Libertadores e o 5º em toda a competição, feito em 11,4 segundos. No Palmeiras, a artilharia vem acompanhada de cambalhota. Rony fez 5 gols, mais 7 assistências. Luiz Adriano também marcou 5 vezes. A dupla foi fundamental para uma campanha que teve 3 goleadas de 5-0 e 2 de 3-0. Inspiração para quem está na sua primeira Libertadores com 18 anos e já descobriu o caminho do gol. Na lista não pode faltar o Marinho, com 4 gols e o maior número de finalizações do torneio. O atacante mirou a rede 12 vezes. É um dos jogadores que mais correram em campo pelo Santos, assim como Soteldo. Apesar do venezuelano ter anotado apenas 2 vezes nessa Libertadores, o que mais impressiona é a marca como driblador, a maior da edição até agora. Foram 23 dribles do atacante que ajudaram o Santos a chegar até o gol. Mesmo quando o gol parece grande diante do jogador de 1,60 m. Todo mundo me falava do meu tamanho, que eu não ia conseguir jogar futebol por ser tão pequeno. Viu que o Messi era pequeno, eu falei, ele chegou, eu também posso. Os dribles de Soteldo, as assistências de Rony, os chutes de Marinho e os artilheiros escalados. Sábado, conheceremos o protagonista desse campo sagrado. É isso aí, vamos comentar desses ataques. É legal falar dos destaques. Eu acho que assim, os dois times estão muito bem servidos lá na frente, né? Em características diferentes, né? É legal a gente colocar isso na mesa, que é para fazer análise dos jogos mesmo. Enquanto o Palmeiras tem o Rony, que é um cara veloz, sim, um cara de ponta de campo, mas também tem o centroavante ali, o Luiz Adriano, que é o cara que é o goleador do time, o Santos ele aposta muito mais ali nos 2 pontas, né? O Caio Jorge está em ascensão, mas ainda não é aquele cara pronto. Já o Santos tem os 2 pontas ali, o Soteldo e o Marinho, que estão no auge das carreiras. Eles estão prontos. Exatamente. Então vai ser legal como que os dois... Eu tô curioso para ver, Mário, como o Cuca e o Abel vão armar os times para o jogo e como que eles vão variar os esquemas táticos dos times durante o jogo. Quem vai conseguir armar uma armadilha para quem vai conseguir enganar, fazer uma substituição decisiva. Eu quero ver principalmente como os treinadores vão atuar nessa final de Libertadores, porque é muito estudo, né? A gente sabe que o Abel é um cara estudioso, que estuda a fundo os adversários dele, e o Cuca também é um cara que olha muito isso, um cara muito autêntico também que busca isso. Então vai ser muito legal jogar no sábado, não tem nem o que falar, né? Exatamente. Olha, e como diz aquela frase que tá bombando, os goleiros que lutem. Exatamente. E a gente continua falando da final da Libertadores, mas agora só do Santos, né? O Santos anunciou o seu patrocinador pontual para essa grande final na Libertadores, que é nesse próximo sábado, e será um jogo de videogame.
Tempos modernos no futebol, meus amigos. Quem vai colocar o seu nome cravado na história do Santos é o Fortnite, que está na barriga dos atletas e que é um jogo da empresa Epic Games, e o clube que já havia negociado outros tipos de serviços com o game, agora como o uso, por exemplo, de skins, que são as liberações de uniformes do Santos dentro do jogo para customizar aí os personagens, e também, além do patrocínio, haverá ações do Santos promovendo o game nas redes sociais. Jogadores como Marinho e Soteldo, o camisa 10 santista, já jogaram, né, e jogam atualmente o Fortnite, antes do patrocinador aí ser fechado. Com esse acordo, segundo o portal UOL Sport, o Santos vai alcançar a meta financeira do marketing para a temporada, mas os valores não foram divulgados. Claro que o desempenho esportivo ajudou nisso, principalmente com a boa campanha na Libertadores. Muito legal o Fortnite na camisa dos jogadores, né, cara? Pô, legal demais. O Caio Jorge joga também, é um jogo que é bastante conhecido no mundo, né? E o Santos apostou muito em tentar... E é legal que os caras jogam uniformizado o Fortnite, né? Exatamente. Se quiser, põe na tela aí, gente. Pode pôr. É muito legal. Tem os uniformes do Santos dentro do jogo também. Muito legal mesmo. E foi uma maneira do Santos conseguir, Mário, reverter, de certa forma, a polêmica envolvendo o Robinho, né? Que tinha ficado uma má impressão. O Santos fecha um patrocínio para atender o público mais jovem, que tinha criticado muito a contratação do Robinho. Então consegue, de alguma forma, fazer essa reversão aí com um patrocínio muito curioso, né? Pode ser o início de uma nova era aí no futebol, apostando em jogos, que é um mercado também milionário que está crescendo a cada ano. Eu mesmo gosto muito, tenho em casa jogos, jogo em casa, então é bem legal mesmo, é uma empresa, é uma indústria milionária, não tem nem o que falar. É isso aí. Bom, vamos pro intervalo, a gente volta já já. Na sequência tem Corinthians, final da Série D do Campeonato Brasileiro e muito mais. Fica aí. E a gente está de volta e olha, no Corinthians a notícia do dia, no good. Bad idea. O clube foi atingido por um surto de Covid e pelo menos até agora 10 atletas foram contaminados. O anúncio foi feito pela diretoria durante essa manhã. Segundo o Corinthians, os seguintes atletas testaram positivo para a doença: Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, o goleiro reserva do Cássio, o Juan Oliveira, o Ramiro e o Davó. Todos os atletas estão assintomáticos e foram afastados aí do elenco alvinegro para cumprir o período de isolamento recomendado. Eles vão ficar aí de 14 a 15 dias, né, de quarentena, aí, e dessa forma serão desfalques nos próximos jogos contra a Bahia na quinta-feira e contra o Ceará na semana que vem. Entre os jogadores infectados, apenas o Ramiro estava sendo titular no Corinthians. Sem ele, o Cantígio ou o Camacho devem voltar a ter oportunidades para o jogo desta quinta-feira contra o Bahia. Que notícia horrível, né, cara? Notícia bem ruim pro Corinthians, ainda mais nesse momento, né? Que precisa realmente vencer os jogos para tentar acionar o G6, que pode ser G7, a gente não sabe, mas para tentar ir para uma Libertadores, acho que assim, você tem que recorrer aos recursos que você tem, que deve ser a base, porque o banco do Corinthians, beleza, deu sorte que não pegou muitos titulares, pegou só o Ramiro que estava jogando titular, mas o banco do Corinthians inteiro está infectado. Então, assim, é muito difícil durante uma partida você precisar colocar um jogador e você não ter ele. Aí a gente pode colocar o Luan, o Everaldo, o Matheus Davó, tem jogadores ali que vinham entrando durante os jogos e vinham ajudando de alguma forma o Corinthians. O próprio Walter, né, que é o goleiro reserva. Então, faz falta sim. O Corinthians vai ter que se virar, principalmente o Wagner Mancini, para escalar o time nos próximos 2 jogos aí, e talvez nos 3, porque Exatamente. Tem o jogo contra o Atlético Paranaense, Mário, acho que dia 7 de fevereiro, se eu não estou enganado, que pode ser que os atletas também percam. E o Corinthians foi o primeiro grande time do futebol brasileiro que teve um surto com 23 atletas no começo. Eles não falaram os nomes na época, né? Mas nós tivemos 23, né? Exatamente. Que coisa. E ainda a gente... não, só para complementar, que eles tiveram aquele surto, também sofreram muito na temporada, demoraram para voltar, porque era começo de pandemia. Exatamente. Tava todo mundo com aquele medo, né, absurdo, assim. Exatamente. Claro que o medo ele tem que ser constante, mas agora já existe vacina, então começando a controlar um pouco mais, né? E a gente continua falando de Corinthians, que tem novidade, mas nos bastidores. O Corinthians anunciou ontem, em comum acordo, a saída do treinador Diego Coelho, da equipe Sub-20.
O Coelho, que tem 37 anos, comandou a equipe profissional do Corinthians após a saída do Thiago Nunes lá em 2020, mas não teve uma boa passagem. Ele deixou a equipe brigando para se livrar da zona do rebaixamento até a chegada do Mancini, que elevou o nível técnico e deu sobrevida ao Corinthians. Na equipe sub-20, o Coelho dirigiu o time em 125 jogos e conquistou 71 vitórias, sendo vice-campeão paulista e da Copa do Brasil. Além de treinador, ele também foi jogador no Corinthians nos anos 2000. O Coelho era lateral direito daquele super Corinthians campeão de 2005, que tinha Tevez, Roger, Mascherano, Carlos Alberto, Nilmar, né? Era um timaço. Ele jogou 122 vezes com a camisa do Timão e essa saída, muita gente fala que é uma saída estranha. Você achou que é uma saída estranha, cara? Eu achei estranho. Eu acho que assim, dá para entender que o Diego queira explorar o mercado, né? Como ele deu a entender pela saída, até por ter uma passagem recente no Corinthians, mas eu acho que ele ainda precisava se provar como profissional. Essa última passagem dele no Corinthians não foi boa. Foi uma passagem ruim. Embora o aproveitamento dele no Sub-20, Mário, seja de 65% de vitórias, então, que é um número bastante expressivo, um número muito bom, ele não conseguiu conquistar títulos e no Corinthians no profissional ele também não foi bem. Inclusive foi muito contestado, teve até uma briga com o dirigente, não sei se você lembra disso, que deu uma polêmica danada. Então eu acho que ficou aquele clima meio esquisito que e como a diretoria atual é a mesma da gestão passada, o Duílio agora é o novo presidente, mas a gestão é a mesma, acho que ficou um pouco de atrito ali e eles decidiram cada um seguir o seu caminho. Qual é o futuro do Coelho, na sua opinião? Eu acho que o Coelho vai ter que começar a treinar numa equipe de baixo para crescer dentro do cenário. Ainda falta ele se provar. Eu acho que ele precisa pegar, de repente, não sei se ele consegue numa Série A, mas acho que ele pode começar por uma Série B, pegando um time médio de uma Série B, começar a tentar crescer. O Coelho é muito novo, 37 anos ainda, ele pode seguir a carreira de treinador por muitos anos ainda, pode evoluir muito. Boa. E agora a gente vai lá para a Série D, aqui no SBT Esporte, porque o primeiro jogo da final é neste sábado. E o técnico do Mirassol, o Eduardo Batista, falou com a imprensa sobre o confronto com o Floresta, lá do Ceará. Tela. Jogar na Arena Castelão é um prêmio para quem jogou futebol na Série D, para quem se propôs a jogar futebol ofensivo, melhor ataque. Eu acho que é um prêmio para esses atletas. Acho que é um momento especial, é muito especial jogar lá. Para mim, em particular, eu fui campeão em 2014 pelo esporte, foi meu primeiro título como treinador. Foi um dia emblemático para todo mundo aqui. A gente vive um momento especial. A gente saber conduzir isso. Tudo isso que está acontecendo, nós todos aqui no Mirassol hoje, foi fruto de muito trabalho. Foi fruto de muito trabalho no seu dia a dia, de muito estudo, de muita cobrança. E poder chegar numa final de campeonato, você poder jogar numa arena de Copa do Mundo, poder decidir em casa é muito especial. Eu acho que todo tipo de trabalho psicológico já foi feito. Acho que todo tipo de trabalho, todas as dificuldades, todos os aprendizados nós já tivemos até aqui. Agora acho que é hora da gente estar concentrado e fazer os 2 melhores jogos do ano, para que a gente possa, se Deus quiser, conquistar esse título que para a gente vai ser muito importante. Na verdade, é só uma consolidação do bom trabalho de uma Série D, afinal. Sim, exatamente. Você conquistar o título é a cereja do bolo que a gente vinha falando, do acesso à Série C inédito do Mirassol, que vem em uma hora muito legal, de um projeto bem bacana que vem sendo desenvolvido do time, né, Mário? O Mirassol está numa fase muito boa, tem o melhor ataque da competição, e é isso que o Eduardo falou realmente, é uma premiação você chegar nesse momento, você conseguir jogar o primeiro jogo na Arena Castelão e a volta aqui no Maião, que são 2 estádios, claro, com estruturas diferentes, o Maião é um estádio de interior, não é a mesma coisa, mas o gramado é muito bom, o gramado do Maião é um gramado que eu gosto bastante, então, assim, não é igual o estádio do Altos, por exemplo, o Domingão, né, que a gente falou aqui, que é um estádio que o gramado era bem ruim mesmo, então quem ia jogar lá sofria. Então é um prêmio para os jogadores sim, essa partida, essa decisão, aquele frio na barriga de final, tomara que dê certo aí pro Mirassol sair campeão. E só uma notícia do Novo Horizontino, Mário, vou chamar aqui na tela a notícia de ontem à tarde. Vai na tela aí, a gente noticiou no portal, no sbtinterior.com, que o Roberto Fonseca, infelizmente, ele deixou o comando do Novo Horizontino, né? Ele mesmo conseguindo acesso, o clube achou melhor pela demissão do treinador e da comissão
por afirmar que vai fazer uma reformulação para a próxima temporada. Então o Roberto deixa aí o Novo Horizontino, mesmo por ter um aproveitamento interessante. No Paulistão ele não conseguiu chegar na fase de mata-mata, mas chegou ali, fez 19 pontos. Que teve aquele Santo André que pontuou muito, né? E aí Exatamente. ele acabou ficando de fora. Boa sorte aí pro Roberto, mas essa é a notícia do Novo Horizontino, que ainda não tem treinador novo, ainda vai ser anunciado, eles ainda vão trabalhar nisso. E ontem, Internacional e Milan fizeram um clássico de Milão pela semifinal da Copa da Itália e o jogo foi bem movimentado, teve até treta. O pau cantou ontem com o Lukaku e o Ibrahimovic. Tela. Internacional e Milan fizeram um clássico italiano quente em Milão. Quem saiu na frente foi o Milan. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o Metier rebateu a bola de cabeça na intermediária e achou Ibrahimovic. O sueco limpou para a direita e bateu cruzado. A bola ainda acertou a trave antes de entrar. 1-0 Milan. Ibra e Lukaku ainda se desentenderam durante o jogo e mais tarde o sueco foi expulso após cometer uma falta dura em Kolarov. A partir daí só deu Inter. A equipe de azul e preto chegou ao empate após pênalti marcado em cima de Barella. Lukaku bateu forte para empatar. O gol da virada veio no último minuto do jogo. Falta perto da área. Eriksen foi para a bola e acertou essa cobrança perfeita. Sem chances para o goleiro Tatarusano, que ficou só olhando. 2-1 e classificação da Inter de Milão para a final da Copa da Itália. A equipe agora aguarda o vencedor de Spal e Juventus para definir o adversário na final. Para você que é novo, você que tem menos de 20 anos de idade, para você ter uma ideia do que a gente está falando aqui, Inter e Milan é um dos maiores clássicos do planeta Terra, tá? O mundo para ver Inter e Milan. É porque a Itália hoje está meio em baixa, né, cara? Caiu um pouco, mas é um baita clássico. E o gol do Eriksen no final, pelo amor de Deus, né? Que coisa linda, golaço. O WhatsApp, o Cristiano de Andradina. Vamos, Santos, com humildade e pés no chão, rumo ao tetra. Põe na tela aí o Cristiano. Olha lá. Tamo junto. Olha lá. É nóis aí, ó. Valeu, Contagem rapaziada. regressiva, hein, pro jogaço. Contagem regressiva. O Cido Teles de Caiuá, boa tarde, adoro esse programa. O Palmeiras, depois da grande vitória sobre o Corinthians, não consegue vencer a 3 jogos. Vocês acham que isso interfere para a grande final de sábado, Caio? Acho que não. Acho que era já claro que tem a ver, é um problema que o Palmeiras tem que resolver, mas acho que a cabeça volto a falar, na certeza. final. Acho que a final lá, como é jogo único, é muito um jogo só, momento ali, Santos e Palmeiras, vamos ver quem vai estar melhor. Acho que não tem isso, não. André, de Tupi Paulista, estou ansiosa para o jogo de sábado, sou santista, adoro o programa de vocês. Me manda um beijo aí, Andréia. Beijo do gordo. Beijo. O Anderson José de Pereira Barreto. Mário, acho que você deveria ser narrador, ia ficar bom, hein? Porque não faz um teste? Jamais, Anderson. Ele já narrou o jogo, foi bem sim. Ele narra bem, viu? Narra bem sim. Vambora, para de falar bobagem. Tchau pra vocês, amanhã a gente se fala. A gente tá lá no tela2.com.br. Até amanhã. Paz pra vocês, tchau.